1 Timóteo, capítulo 3. Fiel é a palavra. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra almeja. É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, moderado, sensato, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, nem violento, nem porém cordial, inimigo de conflitos, não avarento, e que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina com todo respeito. Pois, se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Que o bispo não seja recém-convertido, para não acontecer que fique cheio de orgulho e incorra na condenação do diabo. É necessário também que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair na desonra e no laço do diabo. Do mesmo modo, quanto a diáconos, é necessário que sejam respeitáveis, de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não gananciosos, conservando o ministério da fé com a consciência limpa. Também estes devem ser primeiramente experimentados, e caso se mostrem irrepreensíveis, que exerçam o diaconato. Do mesmo modo quanto as mulheres, é necessário que elas sejam respeitáveis, não maldizentes, moderadas e fiéis em tudo. O diácono seja marido de uma só mulher e governe bem os seus filhos e a própria casa, pois os que desempenharem bem o diaconato alcançarão para si mesmos uma posição de honra e muita ousadia na fé em Cristo Jesus. Escrevo essas coisas a você, esperando ir vê-lo em breve, mas se eu demorar, você saberá como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. Sem dúvida, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, visto pelos anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. Até aqui, que o Senhor nos conduza no entendimento desse texto e que seu Espírito realmente alcance a nossa mente, o nosso coração nessa manhã. Nós aqui já estamos há alguns domingos estudando essa carta e sabemos que essa é uma carta direcionada a um jovem pastor, um jovem líder chamado Timóteo, que desde a sua infância recebe instruções de sua mãe, né, e sua avó, Lloyd e Eunice. Então ele não era alguém que descobre a fé na idade adulta, mas desde criação ele recebe ali porções, sementes da palavra, do ensinamento, né, de Deus no seu coração. E Paulo diz para ele que isso era uma coisa boa, porque isso com certeza foi algo que o ajudou em prosseguir, né, e crer agora na salvação que vinha de Cristo Jesus, e foi isso também que o ajudou a se manter ali fiel nesse ministério que o Senhor confiou a ele. E aí a gente vem falando como no primeiro capítulo, Paulo ele fala assim mais ou menos para o Timóteo, eu tô te enviando para uma igreja, que é a igreja de Éfeso, e é uma igreja boa, tá? Lá tem gente que fala mentira, tem gente que é conduzido pelo diabo, tem gente que vive debaixo dos ensinamentos de Satanás, tem gente que está abandonando a fé, tem gente que está naufragando na fé, rejeitando a boa consciência, tem gente que está contando historinha, mas é uma boa igreja, né? É mais ou menos isso. E eu tenho dito pro pessoal aqui, imagina você no emprego novo e seu chefe chega para você e diz isso, né? Cara, o ambiente aqui é super bom. A galera é mentirosa, fala mal dos outros, tal, né? Imagina o ânimo que você ia ter para trabalhar. Mas Paulo, ele diz isso só para alertar Timóteo das falsas doutrinas, daquilo que ele iria encontrar, mas com o objetivo de que Timóteo combatesse o bom combate, para que ele perseverasse. Afinal de contas, ele havia sido chamado para isso. Nenhum chamado da parte de Deus nos leva para uma posição super confortável. É cheio de desafios. A vida cristã é assim. E aí, no primeiro capítulo, ele aborda isso, e aí no segundo ele começa dizendo assim, então, vamos lá, vamos para as instruções. Primeira coisa que você tem que fazer, orar. E aí ele fala sobre oração, ele diz, faça súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todas as pessoas. Isso é bom, é aceitável a Deus. Entenda que só existe um mediador, a saber, Jesus Cristo. Ele é aquele mediador entre os homens, a humanidade e Deus. E ele fala, homens, quando vocês orarem,
orem com as mãos santas e erguidas, promovendo unidade, promovendo paz. Mulheres, quando vocês orarem, sejam assim também com os homens e tomem cuidado para não se preocupar mais com as suas aparências do que com o caráter que vocês podem desenvolver, com a vida cristã de vocês, com as obras de piedade. Então ele vai dando as instruções em relação à vida de oração, ao serviço eclesiástico dos homens, das mulheres, dos membros da igreja, e agora ele começa a falar sobre os pastores e os diáconos, os seus líderes, aqueles que serviriam na igreja. E é muito interessante a gente abordar um texto como esse, mesmo num domingo, e não só numa reunião de pastores ou de líderes, porque muitas vezes existe uma expectativa por parte da igreja em relação ao pastor equivocada. Muitas pessoas acabam colocando pastores num lugar do seu coração que não é devido, criando expectativas em relação a líderes que também não são devidas. E aí, uma vez que esses pastores ou líderes falham com elas, o que acontece? Essas pessoas são muito feridas e elas acabam, muitas vezes, por conta dessas grandes feridas, até mesmo abandonando a comunhão, deixando de estar dentro das igrejas. Eu não sei, mas provavelmente vocês que aqui estão têm histórias assim, de expectativas que foram frustradas, né, com figuras de liderança. E é importante a gente olhar para o texto bíblico e aprender dele como nós precisamos colocar o nosso coração diante dessas pessoas que exercem autoridade e também para que essas pessoas olhem para esse texto e entendam até onde elas podem ir, qual que é o papel de fato delas, né? Então, esse não é um texto só para os pastores, só para os líderes, é também um texto para a igreja. E o texto começa dizendo o seguinte: fiel é a palavra, se alguém deseja o episcopado, excelente obra almeja. Aqui, quando nós falamos do episcopado, nós não estamos nos referindo ao que hoje nós compreendemos como um bispo, certo? A palavra que o termo bispo, em algumas outras versões, presbítero, ela pode ser compreendida, né, como o ofício daquele que dedica sua vida integralmente ao ministério, certo? E aí o texto bíblico vai chamar ele de bispo, de presbítero, de pastor. Mas a gente está falando de alguém que teve um chamado de Deus para dedicar a sua vida ao ministério, e normalmente isso acontecia e ainda acontece de tempo integral. Então, todas as vezes que nesse texto que nós lermos, que o bispo ou que o presbítero, a gente pode entender que é essa figura pastoral que nós temos nas igrejas, certo? O termo grego aqui é o termo presbíteros, e ele vai falar sobre essa pessoa que tem esse ofício. E aqui, já até abrindo um parênteses, né, a gente precisa entender uma coisa. Existe o ofício pastoral e o ministério pastoral, que são coisas distintas. O ofício pastoral, ele fala daqueles que dedicam a sua vida para o trabalho eclesiástico, trabalho na igreja. Já o ministério pastoral, que é apresentado lá em Efésios, no seu capítulo 4, ele fala sobre pessoas que Deus coloca no coração dela um ministério de apacentar, de cuidar de pessoas. E essas pessoas não necessariamente abrem mão de tudo que fazem na vida para se dedicar ao ministério pastoral, mas são pastores de coração, são pessoas que apacentam, que cuidam, que amam. Sabe aquelas pessoas que têm uma facilidade para isso? Sabe aquelas pessoas que você tem tranquilidade, facilidade de abrir o seu coração, de pedir um conselho? São pessoas que normalmente o Senhor usa nesse tom pastoral do cuidado, mas que não necessariamente são pessoas que foram consagradas, ungidos pastores. É importante a gente discernir essas duas coisas, porque a gente pode acabar fazendo um movimento dentro da igreja de que todo mundo que demonstra um lado de cuidado é ungido para o pastor, sem necessariamente ser aquilo que Deus tem para aquela pessoa. Às vezes Deus só está derramando sobre aquela pessoa um dom, um sentimento assim grandioso de cuidado, de abraçar, de envolver, sem necessariamente entregar para essa pessoa o amor pela igreja, pelas questões administrativas, né, pelo corpo, pelo ensino da palavra, né? Então é importante nós discernirmos bem essas duas coisas, até para a gente não colocar sobre aqueles que têm esse ministério pastoral
as expectativas equivocadas. A gente pode acabar espremendo essa pessoa, fazendo ela espanar, e aí ela não vai nem servir para aquilo que Deus chamou ela, e muito menos para aquilo que a gente estava pensando. Né? Entender essas coisas são importantes. E aqui nós estamos falando daqueles que vão se dedicar ao ofício do pastor, do presbítero, do bispo, como o texto aqui nos chama. E está falando que aquele que deseja isso, ele deseja uma excelente obra. E aí ele começa uma lista de coisas que essa pessoa precisa ter. O texto nos diz que ele precisa ser irrepreensível, esposo de uma só mulher, sensato, moderado, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, inimigo de conflitos, não avarento, que governa bem a própria casa, que cria os filhos sob disciplina, que não é recém-convertido, talvez na versão de alguns esteja aí a palavra neófito, que é aquele que acabou de se converter, e esse é um cuidado importante, porque o texto fala, não seja recém-convertido para não incorrer no orgulho, né? E outras coisas que o texto traz é de que esse precisa dar bom testemunho dos de fora. Então é uma lista grande de qualificações que são necessárias para o ofício pastoral. E Paulo, ele não apresenta uma lista de funções pastorais, percebam? A lista aqui que nós temos diante de nós, ela não fala sobre o que esse pastor tem que fazer. Porque essas coisas, as funções, elas vão variar de acordo com a realidade e a época. Uma coisa era a demanda que um pastor no primeiro século tinha, outra coisa é a demanda que o pastor no século XXI tem. Né? A realidade é diferente, o contexto é diferente, a tecnologia é diferente, as demandas são diferentes. Então, seria, de certa forma, incoerente Paulo listar aqui funções que talvez fossem praticáveis só naquele contexto, e depois a gente ficar tentando aqui, mas como que eu vou fazer isso se isso não tem mais? Então, Paulo, ele está preocupado aqui em delinear uma coisa importante, o caráter do pastor. Mais importante do que suas funções é o seu caráter. Porque as funções vão ser estabelecidas pelas demandas da igreja. Uma igreja como a nossa, que está sendo plantada, que ainda tem um grupo pequeno de pessoas, as demandas são diferentes de uma igreja com 200, 300, 1000 pessoas. Consequentemente, as funções também são distintas. Mas o caráter que é esperado dessa pessoa, que se posiciona como pastor de uma comunidade, ele tem que ser de acordo com aquilo que o texto bíblico coloca. E aí, quando a gente olha para essa lista, aí começa a fazer mais sentido. Isso tem a ver com caráter. Repreensível, sensato, moderado, modesto, hospitaleiro, não violento, inimigo de conflitos, entre outras coisas. Então, não é uma lista também exaustiva. Paulo não coloca aqui para Timóteo todos os itens, mas a descrição de uma pessoa que tem um caráter maduro, cuja fé ela tem um impacto real sobre aqueles que convivem com ela. Eu não sei vocês, mas se a gente olha para alguém e vê essa pessoa, a gente diz, nossa, essa pessoa é sensata, essa pessoa é modesta, essa pessoa é hospitaleira, essa pessoa é inimiga de conflitos, é pacificadora, não é nada violenta, é uma pessoa que não é avarenta, é uma pessoa que cria bem os seus filhos, que governa bem a sua casa, provavelmente você vai, pelo menos no seu coração, entender que se trata de uma pessoa de bom caráter, um caráter cristão, maduro, e que tem uma fé que impacta aquele que está, né, no seu convívio. E uma coisa interessante, são 15 características descritas aqui, e apenas uma retrata a função pastoral. Se a gente olhar para o texto, a gente vai perceber isso. Só uma, que está lá no versículo 2, retrata uma função. Ou seja, uma função que ela não mudaria independente do tempo, né, independente do contexto e da realidade. Está aí no versículo 3, no versículo 2 do capítulo 3. Vocês conseguem achar aí a última característica desse versículo. Fala que ele é sensato, modesto, hospitaleiro e depois apto para ensinar. Ensino não tem a ver com caráter, mas com uma função. Então, Paulo fez questão de descrever pelo menos uma função pastoral que essa a gente não poderia abrir mão. É importante nós entendermos o que significa ter um pastor
e entendermos qual deve ser o papel que ele deve desempenhar nas nossas vidas. Infelizmente, existem muitas situações de abusos espirituais, de abusos de lideranças, de governo, e em nome dos exageros, nós acabamos desaprendendo a honrar essas pessoas, né, que deveriam ocupar um lugar, sim, sabe, de alguém que a gente acolhe a autoridade, acolhe o pastoreio, porque, infelizmente, é o que a gente mais tem visto. Eu não sei se vocês têm, provavelmente sim, mas contato com pessoas que nos dizem: eu não vou na igreja por causa de pastores que roubam, por causa de lideranças abusivas, por causa de muitos escândalos que não convém nem a gente trazer aqui a lista, né, dessas realidades. E infelizmente, né, em nome dos muitos exageros, nós, igreja, muitas vezes acabamos desaprendendo a honrar, né, estes que genuinamente, sinceramente, de coração, sabe, humilde, estão se colocando à disposição de seguir um ministério em nome de Cristo, com o coração no lugar correto. Todo mundo tem também um pastor ou um líder que você olha e fala assim: nossa, aquele cara é um exemplo. Normalmente são um senhorzinho de barba branca, de cabeça branca, né? Que a gente olha e fala: nossa, aquele lá foi um ótimo pastor, essa pessoa sempre nos acolheu, sempre, né? Então a gente tem que tomar cuidado e equilibrar bem as coisas. Porque existem sim aqueles que vêm vestidos de ovelhas, mas são lobos, né? E aí uma coisa interessante, quando o texto bíblico fala sobre roubar, matar, destruir, não está falando sobre o diabo fazer isso. Está no contexto lá de João capítulo 10, que fala sobre os falsos pastores que com falsos ensinamentos roubam, matam e destroem famílias. Então, sim, existem esses, mas existem também aqueles que têm uma vida piedosa, que têm uma vida de consagração, de dedicação ao Senhor. E nós, o que cabe a nós? Com equilíbrio, discernir o que é que nós temos diante de nós, né? E a palavra diz que pelos frutos nós conhecemos. E é importante a gente fazer isso, porque senão a gente coloca todo mundo no mesmo pacote, e aí a gente diz: eu não posso mais confiar nesse tipo de gente. Eu não posso mais frequentar esse tipo de lugar, porque essas pessoas não dá certo, é todo mundo hipócrita, é todo, sabe? Aí a gente começa a fazer uma coisa que não é muito boa de se fazer, e infelizmente essa é a realidade que a gente tem visto por aí, né? E aí, quando eu falo de honra, eu não me refiro também a nós sermos bajuladores de pastores, não é isso, né? Porque tem gente que também age dessa maneira, né? Que busca benefícios e aí começa a honrar essa pessoa de uma maneira que até é descompensada. Mas eu falo sobre nós compreendermos o valor da unção que o outro carrega. E eu escutei uma vez uma pessoa me dizer isso e eu nunca mais esqueci. Uma pessoa que uma vez me abraçou e disse assim: eu respeito a unção que você carrega. E quando eu falo de honra, eu falo sobre isso, de nós respeitarmos a unção que as pessoas carregam. E aí eu não estou falando só de pastores. Cada um aqui de nós recebeu da parte do Senhor, pela generosidade de Cristo. Lá em Efésios 4 nos diz isso, um dom de Deus. Todos nós que aqui estamos recebemos um dom de Deus, sem exceção. O texto nos diz isso, a cada um, ou seja, a todos que são ali filhos de Deus, são guiados pelo Espírito, Deus, pela generosidade de Cristo, derramou um dom. E aí esse mesmo texto diz, alguns, porém, ele chamou para questões específicas, com o fim, preparar o povo santo. Então a gente tem que entender que todo mundo tem um dom, todo mundo vai servir, mas existem alguns que Deus derramou uma unção para alguns fins específicos. E é importante nós valorizarmos essa unção que o outro carrega, né? E a intensidade que essas pessoas vivem isso, né? E aí o texto de 1 Timóteo, capítulo 5, vai falar mais sobre isso, lá no capítulo 5, versículo 17 a 19. Continua falando um pouquinho sobre os presbíteros, um tema um tanto quanto sensível nos nossos dias. O texto fala assim, os presbíteros, né?
1 Timóteo 5,17. Devem ser considerados merecedores de pagamento em dobro os presbíteros que presidem bem, especialmente os que se esforçam na pregação da palavra e no ensino. Pois a Escritura declara: não amordace o boi quando ele pisa o trigo, e ainda o trabalhador é digno do seu salário. Não aceite denúncia contra presbítero, a não ser exclusivamente sob o depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Gente, um dos papéis fundamentais de um pastor, de um presbítero, um bispo, como vocês quiserem identificar, é o de presidir, o que implica em exercer autoridade. Isso envolve um esforço dedicado à pregação da palavra, ao ensino. Isso implica também num trabalho árduo que frequentemente esgota as energias do pastor. Eu costumo dizer que ler, refletir, escrever e outras atividades similares a essas são partes integrantes da responsabilidade do trabalho de um pastor. Então, algumas pessoas elas ficam até espantadas, acho que não é a realidade aqui, mas quando elas entendem que um pastor, por exemplo, quando está lendo, está trabalhando, que faz parte do seu trabalho, não é exclusivo do trabalho do pastor, muitas outras profissões vão exigir, né, a leitura de artigos científicos, de coisas para avançar, né, no conhecimento que é pedido da sua função, mas algumas pessoas não respeitam, não entendem isso, né, em relação à função pastoral, mas o texto está dizendo, né, presidir e se dedicar à pregação da palavra e ao ensino, estar apto para ensino, o que implica em leitura, reflexão, escrita e atividades similares a essa. O texto diz que o pastor que faz isso, e faz isso bem, esse é um detalhe importante, requer pagamento em dobro, né? E parece conveniente eu estar nessa posição aqui falando sobre isso, mas não é a ideia de dizer que vocês têm que dobrar alguma coisa para mim. A palavra dobra, que ela precisa ser também entendida e lida não no sentido literal, mas sim daquele que desempenha essas funções de uma maneira exemplar, né, sendo alguém que merece ser devidamente compensado. O dobro aqui, ele está trazendo essa ideia do devidamente. Né? Senão a gente acaba indo para algumas leituras literais e aí a gente começa a fazer perguntas, mas dobro do quê? Né? Aí você começa, dobro do quê? Você tem que ter uma base. Então o texto ele não está falando sobre números, mas ele está falando de ser alguém que está sendo devidamente compensado, não apenas nas questões financeiras, mas em termos do respeito e do suporte adequado para o exercício da função. Porque o pastor, ele não faz a igreja sozinho, né? Ele está ali diante de uma comunidade que ele conta com ela para que as coisas aconteçam. Então, devidamente respeitado e recebendo o suporte devido, as coisas vão dar certo. E aí o texto aqui que nós lemos, ele traz no versículo 18 do capítulo 5 um ditado daquele tempo que para nós não faz tanto sentido. Imagina, eu chego pro Rafa e falo assim, cara, não amordace o boi enquanto ele pisa no trigo. Né? Eu acho que a gente precisa então olhar um pouquinho melhor o que o texto está querendo dizer, principalmente desse contexto. Aqui o texto está referenciando Deuteronômio capítulo 25. Então se vocês voltarem, depois podem fazer mais tranquilos essa leitura. O texto de Deuteronômio ele estipula que o boi ele deve comer enquanto ele trabalha debulhando o trigo. Então, se a gente olhar bem para o jugo que era colocado nos bois naquele tempo que iam debulhar o trigo, ele fazia isso se alimentando. Em outras palavras, quem trabalha deve usufruir dos frutos do seu trabalho. Como diz o texto aqui na sequência, o trabalhador é digno do seu salário. Então, o texto aqui está dizendo para nós que a honra devida ao pastor não se limita apenas ao aspecto financeiro. Inclui também o respeito devido à posição e as condições adequadas para que o pastoreio ele possa acontecer.
E aí o versículo 19, ele fala sobre as acusações contra presbíteros, destacando que essas acusações, elas devem ser sempre respaldadas por 2 ou mais testemunhas para serem consideradas válidas. Então, uma coisa importante que nós temos aqui é de não dar ouvidos a boatos, a falas que são infundadas, que só uma pessoa às vezes está falando e está espalhando, sabe, no seio da igreja. É importante sempre buscar o esclarecimento diretamente com as pessoas que são responsáveis por aquela situação. Então imagina alguém começa a falar alguma coisa e aí todo mundo passa a acreditar naquela coisa e no final das contas não é nada verdadeira a fala daquela pessoa. Quanto malefício, quanta dor pode ser gerada dentro de um contexto de comunidade quando isso é uma realidade. Então o texto aqui, ele não está falando só sobre os pastores, mas ele está falando sobre a nossa vivência na condição de comunidade, de igreja. Está falando, vocês querem viver bem, de maneira saudável? Faz o seguinte, não sai dando ouvidos para qualquer tipo de fala, de qualquer pessoa. Consultem as pessoas responsáveis para que haja esclarecimento. Consulte quem realmente estava envolvido com a situação para saber se aquilo é real ou não é. Eu conheci, né, alguns pastores que era até engraçado na forma como eles abordavam questões dessa maneira. Não só sobre acusações contra presbíteros, mas qualquer tipo de fala, de fofoca dentro da igreja. Quando chegava no gabinete, a pessoa vindo, pastor, o fulano de tal, não sei o que me fez, ele falou assim, ok, tô ligando para ele aqui agora. Você fala aqui na frente dele? A pessoa já gaguejava, não, deixa quieto, não. Então, porque muitas vezes existem entre nós pessoas que a intenção dela é única e exclusivamente o seu próprio benefício, custe o que custar, doa a quem doer. Né? Aquelas pessoas que às vezes a gente acha que são confiáveis, nem sempre sim, assim demonstram ser. Embora a gente busque que todos sejam parte de uma comunidade saudável, a gente tem que entender. Jesus nos disse que haveria joio em meio a trigo. Então, é importante a gente saber lidar com as situações. Se um dia chegarem para vocês e falarem algo, seja a meu respeito, a respeito de qualquer um dessa igreja, sejam pessoas íntegras, como nos diz o texto, e façam isso, tá? Então, vamos falar com aquela pessoa? Vamos diretamente naquela pessoa, vamos conversar sobre o assunto. Então, uma coisa, gente, conversas difíceis, elas sempre vão acontecer. Acontece que a gente tem que escolher tê-las agora ou mais para frente, quando elas se tornarem mais difíceis ainda. Quando nós temos uma situação difícil, as conversas precisam acontecer. Só que tem gente que vai deixando isso para depois. Não, depois a gente resolve, depois a gente fala, e foge da situação. Não sei se vocês já viveram coisas assim, de problemas, de situações que vocês precisavam resolver, e a pessoa, ela sabia que tinha que resolver alguma coisa com você, mas sempre escapando, sempre fugindo. Isso acontece em contexto de escola, de trabalho, de faculdade, de igreja. O texto bíblico tem uma recomendação para nós em relação a isso. Para nós sermos, né, prontos para a resolução, para sentarmos, para esclarecermos, principalmente quando se trata de acusação contra presbíteros, pastores, porque querendo ou não, são pessoas que estão em posição de destaque, e uma falácia a respeito deles pode ferir um grupo inteiro, por que não dizer um bairro, um contexto todo, né? E é importante a gente saber como lidar com as situações. É isso que o texto está nos falando sobre os pastores, sobre a expectativa que a gente pode ter neles e sobre a função e o caráter que eles devem ter para com a igreja. Eles têm que ser pessoas de caráter cristão maduro e aptos para ensinar. Os pastores precisam ler, os pastores precisam estudar, os pastores precisam avançar sempre no conhecimento, eles precisam preparar bons sermões, não aceitem qualquer coisa, sejam críticos, né? Eu não estou falando para vocês chegarem nessas pessoas e falarem, e aí, cara, o que você faz durante a semana que o sermão tá ruim? Não, mas é para a gente saber como lidar com a situação. Né? Alguns sermões, algumas coisas que eu preparo levam horas e horas de estudo para você analisar o texto nas línguas originais, para você analisar e fazer uma exegese do texto, uma correta interpretação do texto, para a gente poder chegar aqui e conduzir um povo a uma vida saudável,
É isso que Paulo está falando para Timóteo sobre a sã doutrina, ou seja, a doutrina que traz saúde, ao contrário da doutrina enganosa, que é como câncer que corrói o corpo. Ele fala sobre isso com Timóteo também. Então, procurem comunidades, pastores que consigam viver desta forma. Eu aqui, falando por mim, quero tentar entregar isso a vocês. Mas uma coisa que eu sempre digo também, vocês podem ter certeza que em algum momento eu vou falhar com vocês. Né? Porque apesar do ministério pastoral, apesar da vocação, existe também um Caleb, um ser humano por detrás disso que falha. Mas eu quero sempre ter a disposição também de pedir perdão, de corrigir os erros, para a gente poder caminhar de maneira saudável. E o texto agora, para a gente encerrar, ele não fala só sobre os pastores, mas ele fala sobre os diáconos daquela igreja, os líderes dessa igreja. E aí estes podem ser, qualquer um que aqui está pode vir um dia a estar nessa posição de líder, né? E o texto, a partir do versículo 8, ele está dizendo que os líderes eles são responsáveis por algumas questões específicas do serviço que acontece na igreja e da administração da igreja. Como é que surgiram os primeiros líderes da igreja? Vocês se lembram? Está lá em Atos, quando os apóstolos, eles conversando, chegam à conclusão de que eles não poderiam abandonar o estudo da palavra e as orações para ficarem lidando com questões administrativas do serviço da igreja. E ali são levantados alguns homens, entre eles Estevão. Vocês se lembram disso? Atos capítulo 6 fala sobre isso. Para que as viúvas fossem devidamente servidas. Né? É nesse contexto que nascem os primeiros líderes da igreja, e aqui Paulo está ensinando Timóteo a organizar esses líderes. Né? E ele vai usar aqui o termo diácono, que vem do grego diáconos, uma palavra muito parecida, e tem um significado de servo ou assistente. E esse também recebe uma lista. Né? E a lista dele começa lá no versículo 8, diz que eles precisam ser respeitáveis, de uma só palavra, não inclinados ao vinho, não gananciosos, que conservam a fé e a boa consciência, experimentados, esse é um ponto muito importante, lá no versículo 10, também estes devem ser primeiramente experimentados. A palavra grega aqui para experimentados, que é traduzido no português, é a palavra dokimos, que significa alguém que foi colocado à prova e, tendo sido aprovado, então poderia cumprir com aquela função que estava sendo determinada para essa pessoa. Às vezes a gente coloca líderes que nunca passaram por nenhum tipo de provação, de prova em relação às demandas que ele vai ter. E o texto está falando, esses líderes eles devem ser primeiramente experimentados. E a lista continua, irrepreensíveis, uma só esposa, respeitáveis, não maldizentes, moderadas, fiéis, que governam também bem a própria casa. Mais uma vez, caráter maduro e cristão. Os diáconos mencionados aqui em 1 Timóteo, eles são servos dedicados que desempenham um papel vital na vida da igreja. Tanto em termos do serviço prático quanto de liderança. E as qualificações dele, assim como dos pastores, enfatizam a importância do caráter, da fidelidade ao Senhor, da integridade no serviço com as suas comunidades. A gente escutou aqui então hoje algumas instruções a respeito da maneira de ser igreja. E eu acho que isso é até conveniente para nós que estamos plantando uma igreja, nesse momento de iniciarmos os nossos trabalhos, sermos assim conduzidos a partir da perspectiva bíblica de como devem ser exercidas as lideranças e os pastoreios aqui dentro, no nosso meio. Né? Qual a nossa expectativa para com o pastor? Qual a nossa expectativa para com um líder? E como os pastores e líderes devem exercer as suas funções. Se eu puder dizer a vocês algo, né, eu peço na verdade, que vocês se lembrem de que tudo começa pela oração. Então a nossa postura aqui, uma vez que nós estamos nesse contexto de plantação, ela tem que ser de orarmos para nós, primeiramente, entendermos a unidade que há aqui entre nós, no corpo de Cristo, e a necessidade, né, de nós
termos entre nós aqui pessoas que sejam qualificadas para o bom desenvolvimento e desenvolvimento saudável do corpo. Nenhuma igreja ela pode ser uma igreja que depende de uma pessoa, que depende de um só para acontecer. É claro que nos inícios do trabalho isso acaba acontecendo até que se forme ali um corpo, mas esse corpo ele precisa entender a sua responsabilidade diante do Senhor, diante do culto, diante do serviço que nos é proposto. Assim como entre essas pessoas, Deus vai também levantar novos pastores, novos presbíteros. Eu oro para que o Senhor nos permita avançar como igreja, para que a gente possa ter mais pastores entre nós. Até porque a forma como nós entendemos que é bíblica e saudável de governo da igreja é com uma pluralidade de presbíteros. Não está centralizada a decisão na mão de um só, mas de alguns que, dedicando as suas vidas ao Senhor, vão ser capazes de presidir esse corpo de maneira saudável. Então, são coisas que eu tenho orado por elas e convido vocês também a orarem por elas. Afinal de contas, né, alguns aqui nos visitam, obviamente, mas aqueles que estão frequentando, que estão entre nós, essa é a nossa igreja. É a igreja que nós queremos ver bem, ver saudável, ver de uma maneira, sabe, vivendo de uma maneira bíblica, de uma maneira que é devida de acordo com as Escrituras. Então, orem não só por aquilo que nós estamos vivendo agora, mas por aquilo que o Senhor vai nos permitir viver daqui 1, 2, 3, 4, 5 anos, se assim Ele permitir, obviamente, né? Eu tenho feito isso, eu tenho sonhado, pensado e orado e olhado para esse texto, a fim de que o Senhor, primeiramente, na minha vida, me permita ter esse bom caráter, mas para que o Senhor também levante no nosso meio mais pessoas qualificadas, experimentadas e principalmente de bom caráter para o avanço da obra do Senhor. Na semana que vem, a gente vai continuar estudando o texto, agora no versículo 4, no capítulo 4, que vai falar sobre apostasia, sobre uma exortação à fidelidade. Então, a gente consegue aqui já vencer um pouquinho a parte das instruções e voltar a falar sobre os perigos, né, que Paulo apresenta. E vai ser muito bom ter você aqui conosco. Quero só lembrar o que Paulo disse aqui nos versículos finais. Ele fala assim: olha, eu escrevi essas coisas na expectativa de que eu veja você em breve, falando para Timóteo. Infelizmente, Paulo não conseguiu ver Timóteo mais uma vez, porque ele foi morto. E ele disse assim: mas se eu demorar, pelo menos você sabe como proceder na casa de Deus. É isso que está escrito aqui. E aí ele descreve o que é a casa de Deus. É a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. Isso aqui é muito importante para nós. Nós estamos vivendo num tempo em que as pessoas elas caminham de uma maneira que cada um tem sua verdade, cada um tem as suas convicções, suas questões. Eu acho que em termos de opinião essa é a realidade, cada um tem sua opinião. Mas nós, como cristãos, nós precisamos entender que a verdade é uma só, é uma pessoa, é Jesus. E tudo aquilo que não é amparado pela verdade de Cristo não é uma verdadezinha menor, não é uma verdadezinha pessoal, é um engano que as pessoas estão vivendo e que elas precisam ser resgatadas desse lugar. Por isso, Paulo está descrevendo a igreja como a coluna, o fundamento da verdade. Que a nossa igreja ela possa hastear mesmo a bandeira da verdade nessa cidade. Que ela possa ser uma luz que vá tirar as pessoas do engano que elas estão vivendo, das mentiras que elas estão vivendo, para que a verdade recaia sobre elas e que elas encontrem Jesus, que é essa verdade. Né? Aquele que foi manifestado na carne, justificado no Espírito, visto pelos anjos, pregados entre os gentios, crido no mundo e recebido na glória. É esse que nós levantamos o nome aqui nesse lugar. A ele seja a honra, a glória. Por mais que a gente fale sobre as qualificações, porque hoje o texto nos pediu disso, eu não podia finalizar se não falando de Cristo, que é por quem a gente pensa em todas essas coisas. É por amor a ele, é por devoção a ele, é por amor à verdade dele que nós olhamos para as qualificações da igreja, dos presbíteros, dos diáconos, a fim de que o corpo seja saudável e que a verdade prevaleça. Nós temos hoje um compromisso com a verdade.
E nessa semana, não sei se vocês viram, mas ficou em alta nas redes sociais, alguns pastores falando sobre como a Bíblia não é a palavra de Deus e algumas coisas assim, bem distorcidas. Eu quero só reforçar aqui para vocês aquilo que Paulo diz também para Timóteo na sua segunda carta. Ele diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para ensino, para repreensão, para correção na justiça. Nós cremos sim que toda a Escritura ela é palavra de Deus, até porque o termo inspirada ele fala sobre ser soprada, e a fala é uma atitude de você soprar, de você expor algo, né? Isso só acontece por meio, você pode perceber, quando você está falando, tem sopro aí, né? Então ela é palavra de Deus, ela é a verdade, e nós nos firmamos nela, porque haverá um tempo, o mesmo texto diz, em que as pessoas se ajuntarão, sabe, pessoas assim, em torno de si, que vão dizer apenas aquilo que elas queiram ouvir, que agradam seus ouvidos. Eu sei que talvez esse tipo de pregação não seja a pregação que muitos querem ouvir, uma palavra de incentivo, de ânimo, que vai te fazer sair daqui, sabe, pulando e saltitante, dizendo assim, nossa, eu vou prosperar, eu vou avançar, mas seja sincero com você mesmo. Todos os dias você vive essa realidade de que tudo está dando certo, de que tudo prospera, de que tudo é vitória? Às vezes a gente lida com dias difíceis, às vezes a gente lida com questões difíceis. E pregar um evangelho que só fala sobre vitória é meio que viver uma fantasia. É meio que pregar uma utopia. O evangelho ele fala sobre vida na vida, situações reais, questões, demandas, problemas. Nós somos sim representantes de uma igreja gloriosa, mas nós somos a igreja problemática por enquanto. Né? Nós somos representantes de uma igreja invisível, e nós somos essa igreja visível aqui, parte dessa igreja gloriosa. Mas a gente ainda tem que lidar com os nossos problemas, com as nossas questões. Eu espero que você tenha, então, a partir desse texto, adquirido um pouco mais de maturidade para ser igreja. E se o Senhor assim chamar você, para ser um pastor, um líder, também com maturidade que nos é exigida a partir do texto bíblico. Quero orar com você, quero convidar você a fechar os seus olhos, colocar o seu coração diante do Senhor nesse dia. Pai, nós te agradecemos porque o Senhor nos dá a oportunidade de expor aqui a tua palavra. O Senhor sabe o quanto nós amamos o Senhor e a sua palavra e o quanto nós queremos permitir com que ela conduza a nossa vida. Mas o Senhor sabe também o quanto a gente gosta de ter o controle, o quanto a gente gosta de conduzir as nossas coisas por conta própria. E assim nós vamos tomando decisões, vamos estabelecendo algumas convicções que nem sempre estão amparadas pela tua verdade. Eu peço hoje, Pai, para que a gente consiga se despir de nós mesmos, se despir dos nossos traumas, das experiências ruins que nós já tivemos também em relação à igreja, às lideranças, aos pastores, e assim, Pai, ter a nossa mente renovada a partir disso que a Tua palavra nos diz, para que a gente possa então se encontrar com uma igreja que seja verdadeira, com pastores, com líderes que tenham um caráter de Cristo, que tenham a mente de Cristo. Gera isso em nós, Pai. Gera isso aqui em nós como igreja, Senhor. Servos, membros, líderes que sejam fiéis à Tua palavra, que não negociam a Tua palavra. Nós te pedimos isso, Pai. Não nos deixe, Pai, só ajuntar em torno de nós pessoas que vão falar aquilo que nós queremos ouvir, mas nos leva até lugares, Senhor, que vão confrontar o nosso coração, que vão confrontar aquelas coisas que não vêm do Senhor. Pai, nós te pedimos, usa-nos mesmo e quebranta o nosso coração, Pai. Nós nos colocamos à disposição, mas também lhe pedimos para que o Senhor nos ensine e nos corrija naquilo que for necessário. Queremos ser essa igreja que nós lemos aqui hoje, que nós encontramos aqui hoje, que é coluna da verdade, Pai. Nos ajude mesmo a levantar o nome de Cristo, nos ajude mesmo a levantar essa verdade. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém.